Um projeto de vida precisa de uma semente, mas ele também cresce. Nós não estamos falando aqui de qualquer projeto, mas do verdadeiro projeto de vida. Fique conosco, pois é sobre crescer o nosso programa de hoje. Olá, este é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nesta série de programas nós queremos apresentar a você o verdadeiro projeto de vida. A semente foi lançada, criou raízes e agora cresceu. Crescer é o processo natural daquilo que nós esperamos quando algo é plantado em nós. Um agricultor, quando lança sua semente, ele espera, depois de um certo tempo, que ela cresça. No primeiro programa da nossa série, você percebeu que a semente é o Evangelho e o solo é o nosso coração. Essa semente cria raízes e ela naturalmente cresce. Mas o crescimento, ele não é nada fácil. Enquanto nós crescemos na caminhada, uma vez que recebemos a palavra de Deus, o Evangelho em nosso coração, esse crescimento exigirá muito de nós. Porque este crescimento envolve deixarmos de ser crianças que são amamentadas pelo leite para nos tornarmos adultos que desejam um alimento sólido. A Bíblia trata isso como um desejo pela palavra de Deus, um desejo pelo conhecimento de Deus. Por isso, uma vez que a semente é plantada em nós, nós precisamos crescer. E esse crescimento vem através daquilo que Deus nos diz na sua palavra. Quem cria estes meios de crescimento em nós é o próprio Deus. Um crescimento que acontece de forma misteriosa em nosso coração, porque começa de dentro para fora. Esse crescimento é necessário, como nós podemos ver na palavra. E eu te convido a que olhe comigo para aquilo que Deus nos diz na carta aos Hebreus e também na primeira carta de Pedro. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Veja o que a palavra nos diz. Deseje aquilo que lhe dá crescimento para a salvação. Nós desejamos crescer, porque a semente foi plantada em nós. E esse crescimento é no conhecimento de Deus para a nossa salvação em Jesus Cristo. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio.
Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. O tapeceiro. Na-na-na, 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 na-na-na. Crescer faz parte de um projeto de vida. Seja uma criança ou uma planta, por exemplo, sem o crescimento, há indicadores claros de que algum problema está acontecendo. Crescer faz parte da vida. Nós que já pensamos no que uma semente tem o poder de fazer, nós entendemos que crescer também é um desses processos que farão com que as nossas vidas, ou com que o nosso viver, ou um projeto de vida, se estabeleça como saudável. Lembre-se do que eu estou dizendo. Sem o crescimento, não há saúde. Se algo está impedindo o crescimento, é porque não há saúde. Observe o exemplo de uma planta. Uma planta, ela precisa germinar, e aquele pequeno caule que brota do solo, ele mesmo em condições desfavoráveis, ele precisa insistir até alcançar corpo, força e poder sustentar os frutos que no futuro ele dará. Uma criança no início se amamenta do leite da mãe, logo depois parte para um alimento sólido. Quantos de nós não tropeçamos, caímos e insistimos, dando os primeiros passos enquanto estávamos crescendo? Crescer faz parte da vida. Eu sempre costumo dizer na minha casa que crescer também dói. Já ouviu isso em algum lugar? Os médicos falavam sempre sobre a dor do crescimento, até hoje. Eu não sei se essa dor existe de fato ou se é porque as crianças brincam, correm demais. À noite, nós sempre sentimos dor nas pernas. Eu ouvia alguém sempre dizer: crescer dói. E é verdade. O crescimento implica rupturas, implica processos que exigirão de nós coisas
que muitas vezes nós não estamos habituados. O crescimento sempre vai inaugurar uma nova etapa nas nossas vidas. É uma planta que precisa ser replantada, é uma criança que precisa ser desmamada. O crescimento, ele também gera dor, ele também gera crise, ele também gera desafios. Colossenses, a carta que Paulo escreveu a alguns cristãos, nos fala sobre Cristo o tempo inteiro. A carta de Paulo aos Colossenses é um tratado brilhante sobre a vida prática de quem olhou para Cristo como a sua grande esperança. E há um único versículo no capítulo 2, versículo 19, quando Paulo nos dá uma grande lição sobre a plenitude da vida em Cristo. Ele que nos liga a Jesus, encerra esta parte dizendo: o qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Cresce o crescimento que vem de Deus. O apóstolo Paulo está nos ensinando nessa carta que nós que somos corpo de Cristo, precisamos de crescer assim como Deus deseja que cresçamos. Há um crescimento que vem da parte de Deus. E quanto a esse crescimento, nós precisamos obedecer os seus processos, respeitar as suas etapas, aceitar o momento a momento que Deus resolve inaugurar nas nossas vidas. É muito comum as pessoas se apressarem e se precipitarem na vida cristã. A semente mal germinou, o evangelho mal brotou em seus corações e elas já parecem desejar crescer de forma artificial, sem respeitar toda a dinâmica, a paciência, o zelo e o cuidado que uma planta bem cuidada precisa para crescer. Você já ouviu o exemplo da videira? Deixa eu te explicar então. A videira é uma árvore completamente frágil. Ela precisa inclusive de uma estrutura para conseguir se consolidar. E os grandes agricultores, eles falam que a videira, há um certo tempo, começa a dar pequenos cachos, pequenos frutos, que precisam ser podados, porque os seus ramos ainda não estão fortes o suficiente para suportar o peso daquele fruto. Isso também acontece conosco, na nossa tarefa de crescer. Deus vai inaugurando processos, iniciando etapas, nos podando, nos aperfeiçoando, nos moldando conforme a sua vontade, para que cresçamos o crescimento que vem de Deus. Um projeto de nova vida sempre dependerá das condições que Deus oferece para o crescimento. E quando nós falamos dessas condições, nós estamos falando da oração, nós estamos falando da Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos falando da comunhão que encontramos uns com os outros, e principalmente da esperança que temos no Evangelho que em nós foi semeado. Nem todo crescimento procede de Deus. Eu ouvi uma frase uma vez que me chamou muita atenção, as pessoas falando sobre crescer, crescer, e alguém disse, muito cuidado, o câncer também cresce. Outro disse, muito cuidado, coisas artificiais também crescem. Nós que estamos lutando por um crescimento orgânico, e que queremos, num projeto de vida, ter em nós semeado o Evangelho, para que cresçamos o crescimento que vem de Deus. Precisamos confiar que aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. E se Deus está inaugurando o que está inaugurando nas nossas vidas, é porque está nos ajudando a crescer. Respeite todas as etapas que Deus tem inaugurado na sua vida. Aceite os momentos que te parecem estranhos, mas que na verdade você está sendo transplantado, você está sendo replantado. Suporte as quedas iniciais, assim como uma criança que está aprendendo a andar. O crescimento faz parte desse projeto de uma nova vida. Mas entenda o que eu vou dizer. Não existe crescimento orgânico, real, verdadeiro e esperançoso para a nova vida, sem que o que está plantado dentro de você seja a semente do Evangelho. Do que adiantará crescer profissionalmente, crescer
emocionalmente, psicologicamente. É óbvio que em Cristo nós temos todas essas coisas, mas do que nos adiantará crescer se não for o crescimento que vem de Deus? E o crescimento que vem de Deus começa com a semente do Evangelho, que plantada em nós e regada por sua graça, nos ajudará a viver para a sua glória. Hoje é um dia de olhar para tudo isso e dizer: Deus plantou em mim uma semente e Deus está me fazendo crescer. Assim, o crescimento que vem de Deus te garantirá, abrirá as portas para viver para a glória dele mesmo. Que Ele te abençoe ricamente. Não há projeto para uma nova vida sem um crescimento. Mas lembre-se, o crescimento de fato é o que vem de Deus, cuja semente do Evangelho que brotou, crescerá para a glória do nosso grande agricultor. E que Ele, nosso grande agricultor, te abençoe em nome de Jesus. Amém. Um verdadeiro projeto de vida não existe sem a semente, que é o Evangelho. E esse projeto de vida é edificado a cada dia. Por isso eu quero orar com você, que acabou de ouvir a palavra ministrada ao seu coração, que está crescendo. E o crescimento tem provocado muitas situações na sua vida. Crescer não é fácil. Ser desmamado não é algo tão bom assim às vezes, mas é necessário que nos tornemos adultos que comem o alimento sólido da palavra de Deus. E os meios para esse crescimento vêm do próprio Deus, através de Jesus Cristo, nesta obra que Ele está realizando em nós. Eu te convido a que ore comigo, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos porque a semente foi lançada em nosso coração. Te louvamos também porque o nosso crescimento não vem do nosso esforço, não vem simplesmente da nossa dedicação, mas é o Senhor quem proporciona os meios para que o crescimento aconteça em nós. Um crescimento, ó Deus, que nos leva a deixarmos de ser crianças para nos tornarmos adultos, pessoas que desejam o alimento sólido da Tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque o verdadeiro projeto de vida o Senhor já está realizando em nosso coração, pela semente que foi plantada em nós. E o Senhor é quem tem gerado crescimento para a nossa salvação. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está conosco, nos ajudando em todas as etapas desse projeto maravilhoso de vida abundante. E por isso, ó Deus, nós nos entregamos a Ti, para que o Senhor faça acontecer este crescimento em nós, para a glória do Teu nome, para a nossa salvação, mediante o Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra do Senhor plantada em nosso coração. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico e tive pais zelosos que me instruíram, que me educaram, que me mostraram o caminho e no caminho e que me trouxeram regularmente à igreja, que oraram muito por mim. E essa semente que foi plantada no meu coração, ela fez toda a diferença para mim. Por que ela fez diferença? Porque na mocidade, mesmo tendo essa base excepcional que eu tive o privilégio de ter, eu tive momentos em que eu oscilei, tive momentos de dificuldades, de ceder a tentações, e nesses momentos que às vezes eu me sentia distante de Deus, não Ele de mim, mas eu dele, o coração ficava aflito, batia mais forte, porque dentro de mim eu tinha esse conhecimento e o que faltava era uma experiência mais próxima, mais forte com Deus. E à medida que o tempo foi passando, os anos foram passando, as experiências da vida foram chegando e eu tive a oportunidade de
de me aproximar dele cada vez mais, de sentir o carinho dele, o amor que ele tinha por mim, até no tratamento que ele me dava, porque se tem uma coisa que o nosso Deus é um pai zeloso, que disciplina, que trata dos filhos, e eu sentia isso, e ficava triste, muito triste quando eu me afastava dele, mas graças a esse amor que eu não consigo explicar, ele foi se revelando a mim cada vez mais, eu fui me entregando a ele cada vez mais, me envolvendo com ele, tendo essas experiências cada vez mais marcantes, aquela semente que foi plantada com os meus pais, na própria igreja, né? Nos acampamentos, nos cultos, esse alimento que a gente vai recebendo dia a dia, que às vezes a gente nem percebe o quão ele é importante para nós, para a nossa nutrição, foi me fazendo firmar os meus passos no centro da vontade dele e desejando a cada dia viver para ele, glorificando o nome dele. E nesse momento agora mesmo de pandemia, né, um momento tão difícil que nós passamos, a gente, mesmo tendo essa segurança, essa certeza do cuidado dele, o coração do homem é um coração fraco, essa fé nossa, às vezes, ela era muito pequena. Eu lembro quando a gente fechou o comércio, né? Alguns dias de março e abril, nós ficamos com as lojas literalmente fechadas por um decreto municipal. E eu lembro que eu estava na minha casa, levantei de manhã, abri a minha Bíblia, fiz a minha devocional e sentia, assim, Deus falando assim, seu coração está aflito, não está? Sua loja está fechada, está faturando nada, você tem um monte de compromisso, você tem um caminhão de duplicata para pagar, você tem aluguel, você tem impostos, você tem funcionários. E agora? Eu sentia Deus perguntando para mim. Em vez daquele desespero, daquela ansiedade bater forte, eu relembrava momentos difíceis que eu tinha passado para trás e falava assim, o Senhor cuidou de mim até agora, o Senhor vai cuidar de mim agora também, vai cuidar da minha família. Então, essa experiência com Ele é só quem tem. Não tem como eu passar para você. Só quem sente o cuidado de Deus. E aí aquela semente lá atrás, tudo que foi ensinado, tudo que foi plantado, a gente vê agora florescer. A gente vê a boa mão de Deus ali cuidando de você e da sua família. E eu tive essa experiência agora recente, eu acho que todos nós passamos por isso, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas a minha foi muito forte, né, de ver a loja fechada, mas ele cuidou, consegui cumprir os compromissos todos, não faltou nada para minha família, para mim. Então são experiências que esse relacionamento com Deus, esse crescimento diário, essa vida passo a passo, ele vai proporcionando para cada um de nós. E esse crescimento não para, né? É igual uma criança que nasce e vai desenvolvendo. Ela passa a ser um junior, depois ela passa a ser um adolescente e vai para a mocidade. É um crescimento contínuo. Enquanto a gente estiver respirando, enquanto estiver aqui nessa vida, esse crescimento não vai parar. Ele é um passo de cada vez, um dia de cada vez. E eu peço a Deus e creio que Ele vai me atender. Esse crescimento seja sempre dentro do centro da vontade dEle, que é o que eu mais desejo para a minha vida. Que Ele me dê força para não me desviar para a esquerda nem para a direita, que eu continue firme no centro da vontade dEle, obedecendo a Ele, servindo a Ele, e que Ele me ajude aí nessa caminhada cristã, que não é fácil,
E ela não é fácil por causa desse coração duro que a gente tem, né? E essas dificuldades que a gente tem por causa do pecado. Mas eu creio que com a graça dele, com a atuação do Espírito Santo dele na minha vida, ele vai me dar força para continuar nessa caminhada e cada vez mais pertinho dele, cada vez com a minha comunhão maior com ele. Nesse projeto de vida, eu ainda estou em obras, mas eu tenho a convicção que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la. Um verdadeiro projeto de vida não acontece sem uma semente. E este projeto de vida cresce por causa do trabalho de Jesus Cristo em nós. Você deseja entrar em contato conosco ou enviar o seu pedido de oração, fazer parte das nossas listas de transmissões, onde você recebe informações da nossa igreja? É muito simples. Basta enviar uma mensagem para o número que está aparecendo na sua tela. Ou você pode acompanhar as nossas atividades pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa. Se você perdeu alguma parte, você pode assistir a este programa todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. E que Deus abençoe ricamente a sua vida.